Mas aí na leitura, né, na leitura da escritura, ao se fazer essa leitura e se constatando ou se deparando com a palavra neófito, ficou a dúvida, né? Ficou a dúvida para se saber o que quer dizer essa palavra. E em pesquisas realizadas, descobrimos que neófito quer dizer novo convertido, né? Vamos chamar assim de um novato na fé. Esse novato na fé, ele é um ele se encontra numa situação muito interessante. Por quê? Porque é o seguinte, esse que acabou de se converter a Cristo, ele está no período chamado, né, ali de primeiro amor. Este período ele é muito interessante porque é aflorado em seus sentimentos todo tipo de todo tipo de espiritualidade, de fruto espiritual, vamos dizer assim, não os frutos ainda, mas a semente espiritual do bem foi plantada em seu coração de modo que a partir deste momento vai começar a haver uma germinação para posteriormente se gerar os frutos espirituais. Frutos esses Frutos esses, como já é sabido de muitos, aqueles, principalmente os mais maduros na fé, que já estudaram as Escrituras e já leram a Bíblia à vontade, eles percebem que lá no livro de Gálatas, ali é citado alguns dos frutos espirituais. Posso aqui, né, citar alguns deles, por exemplo, como longanimidade, amor, paz, a misericórdia, né? Não vou citar aqui na sequência porque eu não estou com a escritura em mãos e não lembro pela sequência, e nem vem ao caso porque ali cita alguns exemplos e não todos, né? Você pode perceber que ali o apóstolo Paulo ele cita aí coisas semelhantes a estas, né? Então são só exemplos, né? Você vê ali a paciência, a bondade, são coisas maravilhosas que um ser humano deve procurar e manter isto na sua vida como um estilo de vida para que realmente ele possa ser, né, ser o sal da terra e a luz do mundo, como diz as Escrituras. Cristo, Cristo explicava para os discípulos que eles eram a luz do mundo e o sal da terra, no sentido de que o cristão ele deve buscar esta sabedoria e esse entendimento para que ele seja um ponto de equilíbrio entre os povos e também no meio social, para se conseguir estabelecer ali um equilíbrio espiritual, para que não haja brigas entre as pessoas, para que não haja radicalismo e excessos, né? Então, tudo isso, o cristão, ele é usado por Deus para estabelecer ali um equilíbrio nesse aspecto, né? E esse equilíbrio, ele é importante, uma vez que nós estamos inseridos ainda no contexto mundial, e esse mundo ainda que jaz no maligno, né, conforme diz as Escrituras, de uma certa forma, não vamos dizer aqui que o mal prevalece, mas que o mal ainda atua de maneira muito relevante ainda no mundo, e é por isso que vemos toda essa desigualdade social. Isso são exemplos de coisas que um neófito na fé, o novato, ele ainda não entende. Portanto, é necessário que aquele cristão que já está amadurecido na fé e no entendimento das Escrituras, tendo este havido compreendido, né? Compreendido as coisas ensinadas por Cristo, ele vai então encarar o neófito na fé semelhante e comparando a uma plantinha, né? Imagina ali uma horta, né? Uma horta aí no seu quintal, e ali você tem mudas ali de alface, mudas de couve, de cebolinha, enfim, de várias hortaliças. E essas mudinhas, elas são assim,
elas são, aos nossos olhos humanos, pequenas criaturas e muito assim melindrosas, muito fraquinhas, né, se podemos assim dizer, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido delas terem pouca resistência. Elas não contêm ainda aquela resistência necessária para, para encarar, né, os desafios que ainda virão no decorrer da sua vida. Mas elas têm em si um potencial maravilhoso e muito grande, né, para a produção de alimentos. Haja visto, né, quem já morou na roça, por exemplo, que era muito comum de se ver uma horta ali no quintal, sabe que um pezinho de couve ele vai fornecendo as suas folhas para o alimento humano, mas em determinada época do ano ele produz ali as suas mudas que podem e devem ser transplantadas para outro local e assim vai se multiplicando. Então representa ali o potencial, né? O potencial produtivo que tem essa planta. E as plantas também de um modo geral. E o mesmo podemos ver na analogia citada, numa pequena plantinha, numa horta que acabou de ser plantada, né? Tava lá, saiu da semeadura ali e foi transplantada para um canteiro definitivo. E ali ela vai depender desses cuidados, né? De água, luz solar controlada, todo tipo de proteção, né? De repente aí de animais e tal. Assim também é o novato na fé. Então o que acontece? O novato na fé ele precisa de suporte, né? Ele precisa de apoio daqueles que já são, né, mais antigos na fé e já estão mais amadurecidos espiritualmente. Então fica aí a dica, né, para você que se considera um cristão e já compreende que ser um cristão genuíno está envolvendo a sua maneira de viver, o seu comportamento, que possa então entender que deve tratar o novato na fé desculpem aí, devem tratar aí o novato na fé com sabedoria, porque para que se preserve aí aquele primeiro amor e que realmente ele venha daí para frente produzir, né? Quando ele começar a produzir os frutos, que os frutos sejam frutos espirituais da mais alta categoria e seja mais um a contribuir para um bom proceder no meio social para com os seus semelhantes e assim o nome do nosso Salvador ser honrado e louvado em toda a terra. Então é isso, pessoal. Por esse momento e esse vídeo é só. Fica aí essa deixa para a galera e até o próximo vídeo. Que o Criador nos abençoe a todos. Falou!